Bem, amados, nós vamos então à nossa meditação. Eu quero convidar você a prestar atenção naquilo que o Espírito de Deus ele estará ministrando às nossas vidas. O tema que eu trago hoje é quebrando maldições. Nós vamos em Josué, capítulo 7. Nós temos que Deus havia prometido ao povo de Israel a conquista de terras prósperas, férteis, e que eles haviam chegado a essa terra. Eles atravessaram o Rio Jordão e conquistaram, tiveram a sua primeira conquista em Jericó. Após essa conquista, eles vão para Ai. Só que, quando eles saem de Jericó, há pecado no meio do povo de Israel. E é isso que levou o povo de Israel a perder uma batalha que seria muito fácil. A batalha lá em Ai. De forma que, por causa do pecado, eles foram derrotados. Vamos ver a partir do versículo 6 em Josué 7, você que está com a sua Bíblia, vamos aqui ouvir o que o Espírito tem a dizer. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Eles se humilharam porque não estavam entendendo a sua derrota. Ficaram confusos, ficaram perplexos com respeito àquilo que Deus havia determinado para as suas vidas. Ora, as promessas de Deus deveriam se cumprir em suas vidas. Mas agora não havia bênção, havia maldição. Alguma coisa havia acontecido. E quando coisas ruins estão acontecendo, ora, elas acontecem não é por culpa de Deus, não é que Deus falhou, não é que Deus fraquejou, mas é que o homem errou. E havia erro, havia pecado. Mas eles não entendiam porque foi uma coisa feita às escondidas. Veja o versículo 7. Diz assim: E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Veja, amado, Josué, ele é um homem de uma fé muito forte. É um homem que fez parte do grupo dos 12 espias. Ele tinha certeza de que Deus concederia a bênção a Israel. Ele não tinha a menor dúvida em seu coração. Mas com esta derrota, ele ficou sem entender. Israel virou as costas diante dos inimigos. Israel correu. Israel foi derrotada. O versículo 9 diz: Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, o que farás ao teu grande nome? Então ele está questionando Deus, como é que vai ser? É o teu nome. Ele está se voltando para Deus, tentando compreender a sua derrota. Muitas vezes estamos assim, sem compreendermos o que foi que aconteceu. Por que veio este mal? Por que houve esta derrota? Por que a palavra do Deus Todo-Poderoso não funcionou? Deus vai dizer. No versículo 10, diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Amados, existe um motivo, existe um porquê. E Deus está dizendo, está mostrando a Josué. Primeira coisa que Deus diz: olha, fica de pé.
fica de pé, te ergue. Por que você está prostrado? O que aconteceu é, Israel pecou. Israel transgrediu a minha aliança. Não tem como obtermos as vitórias, não tem como avançarmos em progresso, de sermos prósperos, abençoados, se estivermos em pecado, se estivermos transgredindo a aliança que Deus fez. Deus fez uma aliança com você através de Cristo Jesus, uma aliança vitoriosa, uma aliança de conquistas. O Senhor, Ele preparou para você esta condição. Veja, mas o que houve? Houve pecado, houve transgressão, houve maldição. Tomaram de coisas malditas, possuíram coisas que não são desejáveis a Deus, e furtaram, e mentiram, diz a palavra. Então essas coisas estão no meio de pessoas que agem no pecado e que estão debaixo de maldição. Todos os homens, eles pecaram e ficaram destituídos da glória do Senhor e passaram a viver debaixo de maldição. Meu amado, a quebra da maldição, ela existirá quando o homem reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Quando o homem estiver com o seu coração arrependido, quando o homem ele estiver com o seu espírito quebrantado, quando o homem desejar realmente um envolvimento com a palavra de Deus, com o próprio Deus, o homem mudar, o homem se converter, aí os pecados serão cancelados. Assim diz a palavra. Então, amado, anátema, maldição, passa a existir por causa do pecado. Então, se você está vivendo alguma coisa hoje estranha, analise a sua vida, pondere a respeito daquilo que você está vivendo, das suas ações, das suas atitudes. Deus é rico em perdoar. Deus é misericordioso. Deus é quem sustenta. Então, amado, o que possa existir de maldição, que possa existir de mentiras, de furtos, de coisas escondidas, ninguém esconde de Deus. Veja, quando ele diz no versículo 12, por isso, ele diz, este é o motivo. Versículo 12, presta atenção, ó, por isso o Espírito de Israel não puder subsistir perante os seus inimigos. Então, por isso, esse é o motivo. O motivo houve pecado. E aí nós temos que ter o cuidado. Vamos prosseguindo. A palavra diz então assim, viraram as costas diante dos seus inimigos, não subsistiram e viraram as costas, fugiram, porquanto estão amaldiçoados. Não tem como vencer, não tem como avançar, não tem como prosperar em pecado. Você pode até dizer, tem pessoas que prosperam, se for de forma errada, se não for no padrão de Deus, é uma prosperidade falsa e que vai cair por terra, não vai prevalecer. Veja bem, Deus só quer nos ajudar. Eu sei que você quer o melhor para a sua vida, e Deus está aqui para orientar o melhor. Ele não pode fazer por nós, é nós que temos que tomar atitudes. Debaixo desta orientação, tome a atitude que vai levar você a quebrar esta maldição e a receber as bênçãos do Senhor. Continuando, ele diz assim, olha, não serei mais convosco. O homem pecado, Deus disse, então se você prefere o pecado, então você vai viver só, eu não vou andar contigo. Não serei mais convosco. Deus, ele é muito sincero, verdadeiro, justo, firme. Ele diz assim, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Se vocês não tomarem uma providência, eu não vou ficar com vocês. Deus está sendo sincero. É preciso desarraigar. Desarraigar é arrancar com raiz e tudo. Arranque toda a maldição, limpe o seu coração, limpe a sua vida de todo mal. Isso é quebrar a maldição.
Não é somente por meio de uma oração, mas é por meio também de atitudes. Veja, quando ele diz, se não desarraigardes, arrancar o anátema, o mal que prendeu você, que tornou você culpado, que tornou você uma pessoa condenada. Você foi aprisionado por uma rede. Isso precisa ser removido de sua vida. Cristo nos perdoa, mas devemos permanecer em Cristo. Já falamos isso em outras oportunidades. Versículo 13 diz, levanta-te, santifica o povo, e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Quebra de maldição. É a atitude do homem perante Deus. É o homem fazendo o que é certo. Então, ergue-te agora, levanta-te agora e santifica a tua vida. Cuida da tua vida. O tempo que vivemos é um tempo difícil, mas é um tempo de luta, é um tempo de combater o bom combate, é um tempo de estar renunciando, é um tempo de estar prostrado diante do Senhor, fazendo a vontade dEle. O Senhor fará você ser abençoado. Anátema há no meio de ti. Israel, tira, igreja, tira o anátema, tira a maldição, tira aquilo que está levando você à derrota. Diante dos teus inimigos, não poderás suster-te. Meu Deus, se o nosso Deus sair, o homem está derrotado. Mas se o homem entra em aliança com Deus, se santifica, ele fica forte. Por quê? Porque Deus estará presente com ele. Que Deus abençoe a sua vida. E que você tire este anátema, seja o que for. Tire da sua vida o pecado. Converse com Deus. Se você não entende o que é, peça para Ele. Senhor, me revela, me mostra. Ele te mostrará, porque Ele te ama. Quebre estas maldições que ainda existem em sua vida e que não te deixam vencer. Que Deus te abençoe.